Nesse vídeo aqui vamos fazer uma apresentação de como que ficou essa plataforma voltada aí para construtoras, engenharias, arquiteturas, para qualquer empresa aí que tenha frente de obra, que tenha aí necessidade de uma administração interna e externa. A gente trabalha aí fazendo a administração da parte administrativa, comercial, financeira, operacional, tá? Parte de controle aí de obras, gestão de obra, a parte de diário de obras, tá? Então aí do escritório até o canteiro de obra a gente tenta administrar tudo, tá? O método nosso de trabalho é buscar por empresas que utilizam planilhas Excel para fazer vários processos separados aí e também utiliza mais de um software para conseguir fazer a administração, tá? Então nós pegamos aí clientes que utiliza, temos empresa que utilizava 5 softwares e ainda utilizava algumas planilhas Excel e a gente vai trabalhando. O nosso método é diferente. Nós não temos aqui um sistema que vai atender a todas as empresas. Nós desenvolvemos uma plataforma genérica com o máximo de recurso possível para conseguir atender todas as empresas. Porque daí quando um cliente contrata, ou ele vai ter muito recurso sobrando, ou ele vai ter recurso faltando, e normalmente o fluxo e o processo de utilização da plataforma não vai ser a realidade dessa empresa. E aí a empresa sempre ela tem que mudar o método e o fluxo de trabalho para conseguir usar uma plataforma. Nós trabalhamos de um método diferente. Nós desenvolvemos uma plataforma de acordo com o que a empresa precisa. Tá? Então o nosso não é um produto que a gente vai lá e vende e entrega, é um produto que a gente vai desenvolvendo conforme a empresa vai pedindo, conforme a empresa vai crescendo e criando departamentos, o sistema ele vai crescendo junto. Então, na verdade, é um fornecimento que se torna uma parceria. Esse é o nosso método de trabalho. Tá? Então, hoje tem empresas que já tem mais de 2 anos que a gente vem trabalhando, já tem empresa que está na quinta versão do sistema, porque ela vai abrindo departamentos e a gente vai ajustando, ela vai pedindo para fazer alterações e a gente vai ajustando, tá? Então é nesse método que nós trabalhamos. Eu não tenho um sistema genérico para atender tudo. A gente trabalha com um sistema personalizado, sob medida. Tá? Atendemos aí algumas construtoras, que é o mesmo segmento, porém a plataforma é totalmente diferente. Porque o fluxo interno de cada empresa é diferente, o método de trabalho é diferente. Então o que eu vou mostrar aqui vai ser uma base de alguma coisa pronta que nós já temos, que é o nosso ponto de partida, mas tem que entender que para fornecimento para a sua empresa tem que ser agendado uma reunião remota, tá? De preferência. E a gente entendeu o que a sua empresa precisa, a gente fazer uma proposta sob medida para parametrizar uma versão e te entregar e ali fazer um plano, né? Um plano de manutenção e suporte ali para estar mantendo esse sistema funcionando aí e fazendo as adaptações necessárias. Tá certo? Então eu vou apresentar o que nós temos, tá? E você só precisa entender que talvez o que eu te mostro não é a sua realidade, mas é um ponto de partida, ok? Então nós temos aqui alguns módulos. Eu vou explicar basicamente cada módulo, senão isso vai virar um treinamento e fica muito extenso, tá certo? Então eu tenho aqui menus na lateral e menus aqui na parte superior. Então aqui no lateral nós temos aqui o módulo de caçambas. Algumas empresas que nós trabalhamos aqui tem a parte que tem as caçambas próprias, então aqui ela tem um método para cadastrar as caçambas, fazer o registro de entrega, devolução, programar a data de recolhimento e o sistema avisar o que está entregue, aonde está, avisar que tem para recolher, uma gestão de caçambas. Temos aqui a parte de gestão de propostas, então toda proposta gerada pela empresa, ela fica num banco de dados sendo monitorada, onde você consegue buscar essas propostas por status, pendente, aprovada, finalizada, cancelada, recusada. Então você pode gerar esses relatórios aqui, buscar por status e fazer um remarketing aí final do ano, ver quantos por cento da proposta aprovada, quantos por cento foi rejeitada, quantos por cento não teve ali um retorno para fazer um remarketing. Enfim, uma gestão de propostas para você o fluxo disso aqui. Temos a parte de cadastro de produtos, tá? Então esses produtos aqui, cada empresa que nós fornecemos atua de uma forma com produtos. Temos aqui uma gestão de produtos, gestão de estoque, produtos ativos, inativos, um monitoramento de estoque, monitoramento de tempo de vencimento, um gerador de etiquetas quando é necessário, certo? Aí tem empresas que o produto tem que existir para fazer um orçamento, tem empresas que eu atendo que não tem que ter produto existente, mas depois tem que fazer a aquisição do produto para dar baixa em uma obra e fazer o registro de entrega na obra. Tem todo esse monitoramento de entrega, quando entregou, quem recebeu, certo? Isso dá baixa automático da proposta. Temos a parte de frotas, tá? Então já temos a situação em algumas empresas que tem ali a necessidade de fazer um gerenciamento de frotas, onde temos aqui o cadastro dos veículos, com todos os dados aqui desse veículo, tempo de vencimento de documentação desse veículo, um controle de alerta de renovação desse PVA
desse veículo. Temos aqui a parte do monitoramento de uso do veículo, então veículo disponível pode ser registrado quem está utilizando, então sua equipe vai pegar um veículo para viajar, pode estar registrando aqui a data, KM, local de saída, para depois estar registrando todo o percurso, todo o local de entrada aí. Se precisar buscar um relatório aí de multas geradas, de alguma avaria no veículo, dá para saber com quem estava no momento. Assim o veículo ele sempre está condicionado ao nome de uma pessoa, certo? Uma pessoa quando entrega, ela faz a devolução, fecha os KM e entrega o veículo. Temos a parte de manutenção preventivas, que é um gerador de planos de manutenção. Então aqui você consegue criar planos de manutenção preventiva para você estar acionando esse plano de manutenção preventiva para o seu veículo ser monitorado e o seu sistema te alertar quando tem ali uma troca de óleo, uma troca de correia dentada, uma troca de vencimento, programando isso para fazer um alerta por tempo, ou por KM, ou por tempo e por KM, com tempo de antecedência e KM de antecedência, tá? Tem ali o registro de manutenção desse veículo, para você estar registrando os custos de manutenção, para você entender quando está inviável esse veículo ali. Se você definir ali que você não pode gastar mais do que 40% do valor do seu veículo, então você tem esse registro, cada manutenção que você faz com esse veículo, para saber quando que você tem que se desfazer desse veículo, tá? E temos registros de manutenções do veículo e aqui uma forma de você gerar o relatório dessas manutenções. Temos aqui os cadastros de ferramentas e equipamentos. Então aqui você consegue cadastrar todas as ferramentas dos seus equipamentos no sistema. Esses equipamentos e ferramentas eles passam por um monitoramento. Então aqui você vai dar saída desse equipamento, informando se ele está na obra, se ele está em posse de um colaborador, ou se ele está disponível na empresa, ou se ele está em manutenção. Então para cada equipamento desse você consegue ter o status, se ele está disponível, se ele está em obra, que obra está, ou se está em uso de um colaborador, o nome de quem que está. Tá? Quando você acessa essa parte do produto, você anexa arquivo, você vê listas de manutenção, você consegue dar saída de manutenção para esse equipamento. Então, se por exemplo você tem que fazer manutenção a uma betorneira, você dá a saída de manutenção informando os dados da empresa, você vai informar aonde ela está, fazendo que tipo de manutenção, e ela vai estar indisponível. Quando você retorna, você coloca os dados dessa manutenção, o custo que você teve com ela, ela fica disponível. Tá? Aqui você consegue fazer o protocolo de entrega desta ferramenta aqui para uma pessoa ou para uma empresa. E para cada equipamento que você cadastra os itens desse equipamento. Então a empresa ela não vai mais acontecer dela perder, né, acessórios de um equipamento. Então se a empresa tem um termômetro ali, tem a maleta dele, por exemplo, vai cadastrar ele, todas as peças dele. E quando fazer entrega para um colaborador, automaticamente gera a documentação de protocolo de entrega da ferramenta ou do equipamento e mais todos os acessórios dele, para quando esse colaborador fazer a devolução, saber o que ele está devolvendo. Então se você entrega ali um martelete com a maleta e um kit de broca que vai dar 8 a 20 ali, quando ele devolver, você vai ter como acessar esse protocolo e fazer um protocolo de entrada para saber a diferença. Tá? Então aqui você registra uma manutenção, você coloca quem é o colaborador, a data, para onde vai, tá? E você faz toda a parte. Então você lista manutenção, aqui tem um protocolo de entrega, você consegue protocolar o item e todos os acessórios desse item. Tá? Isso tudo gera relatórios, você sabe exatamente aonde está esse equipamento, com quem que está, ou puxar um relatório de todo o uso do seu equipamento. Então sua empresa não vai perder mais escadas, furadeira, porque você vai ter o relatório quem foi o último responsável, onde foi o último paradeiro. Você tem aqui um sistema de cadastros e monitoramento de entrega de EPI, tá? Então que você faz o registro de todos os EPI, coloca suas quantidades, registra para cada EPI, você registra a quantidade e o tempo de duração em dias. Então quando você entrega esse EPI para um colaborador, você marca a data que foi entregue, e se o colaborador tentar pegar o mesmo EPI, o sistema te gera um alerta informando que ainda está no prazo que deveria estar bom esse EPI, e você tem um anexo de foto quando você entrega, o anexo de foto quando você recolhe. Tá? Você pode recolher antes do prazo determinado, por exemplo, uma bota tem que durar 90 dias e o colaborador pedir ela com 25 dias, ele vai ter que justificar e entregar, e você vai ter o registro fotográfico da entrega e devolução, então você não vai mais ter esse descontrole em entregar excesso de EPI. E temos aqui o cadastro de fornecedores. Tá? O fornecedor você usa quando você está registrando o produto, fazendo o registro, registrando saídas de caixa, contas a pagar e essas coisas. Certo? Você tem aqui um cadastro de clientes, então aqui você cadastra todos os clientes, tem uma busca avançada, e para cada cliente, quando você entra na pasta desse cliente, você tem a ferramenta para você criar e monitorar
as propostas, você cria departamentos ou secretarias, no caso de órgãos públicos, tá? Você tem uma agenda, você tem um lembrete que você deixa toda a informação desse cliente, você tem uma parte de todo tipo de arquivo PDF, imagem Word separado por pasta, por exemplo, financeiro, fornecedores, CREA, imagem de serviço, onde você cria um repositório, tudo referente ao teu cliente, você coloca na pasta do cliente, e você tem todas as obras, tá? As obras elas partem de duas etapas, ou ela pode ser uma obra avulsa criado, ou ela pode ser uma proposta que aprovada foi convertida em obra. Tá? Então, dentro do cliente você tem todas as obras. E quando você entra em uma obra, por exemplo, do cliente, você tem toda a gestão de obra. Então, para cada obra, você tem aqui a dashboard para você saber aqui o valor bruto da obra e o líquido, ou seja, você tem aqui o custo-benefício da obra. Você tem toda a parte de configuração para você definir nome, secretaria, status, responsável, data início, data de vigência e valor bruto dessa obra. Você tem um módulo para você criar todas as OS dentro da obra, e o OS ela tem produtos e serviços dentro dela. Você tem aqui OS medida, que as OS você pode fazer a medição dela e você vai ter relatório de todas as OS que foi medidas. Dentro da obra você lança todos os custos da obra, você tem os pedidos de compra, que normalmente a parte de engenharia que faz esses pedidos. Aqui você cria pedido e quando você entra num pedido, adiciona todos os itens, os produtos, os serviços anexos desse pedido. Esse pedido ele vai para um módulo de pedidos onde ele é previamente aprovado pelo financeiro ou pelo diretor da empresa antes de realizar a compra. Você tem a parte de gestão de romaneio para você fazer romaneio de materiais. Então, se um colaborador tem que fazer o romaneio de um material de uma grande quantidade de material para uma obra, você tem todo esse registro. Você tem aqui toda a parte de medição, então aqui você faz, aqui, as OS aqui, elas viram medições, certo? Lembrando que isso aqui é o fluxo que foi implantado em algumas construtoras, mas se o seu fluxo é diferente, se alguma aba aqui não é a sua realidade, mas outras são necessárias, não importa. O que eu estou te mostrando é uma base, e mais uma vez eu reforço que para cada empresa é um sistema totalmente personalizado, de acordo com o teu fluxo. Aqui tem a parte de medição, onde você faz toda a medição das OS que estão com status aqui de finalizadas. A parte de aditivos, onde você lança aditivos na obra, tá? A parte de gastos, onde você lança gastos na obra, tá? Esses gastos e esses custos, eles afetam esse dashboard aqui. E quando você faz a medição, ele também já vai debatendo do valor bruto aqui. Ou seja, o que foi medido já recebeu, já decrementa nesses valores aqui. Dentro da obra, você tem a parte de lembrete, onde você vai adicionando lembretes à sua obra. Então aqui, quem, quando colocou que lembrete, fica um quadro para você colocar informações dentro. Tem a parte de equipe, onde você pode definir quem é a equipe que está nessa obra, colocando a data e a hora e o status, se é presença, remanejo, dispensado. Então você pode informar quem é o quadro de colaborador dessa obra. Tem a parte de documentação, onde você cadastra aqui PDFs, Words, imagens, tudo dessa obra. Veja, tem várias informação dessa obra aqui. Tem módulos aqui em Word, aqui você pode criar vários módulos para depois você estar monitorando esse status. Então esses módulos aqui é meio que genérico, você pode criar aqui vários módulos etapa para depois você estar marcando se está pendente em execução ou executada para você ter aqui. E temos a parte de notas, tá? Que é para você colocar notas que você tem que fazer nessa obra, colocar data, anexar arquivos aqui e mudar status, se é faturado, pendente, enviado. Então você tem várias informações. E tem essas partes aqui de serviços RPA, que são serviços de terceirizados, onde você lança serviços que terceirizados estão fazendo. Então, para cada serviço RPA lançado aqui, seus valores, o engenheiro ou o responsável da obra, do valor, por exemplo, você lança um serviço aqui de 30 mil reais. Aqui o engenheiro, após medição, ele que informa quantos que ele vai liberar. Então vamos supor que desses 30 mil, ele já liberou 12 mil para pagar. Esse 12 mil ele vem aqui como liberado, para depois ele ser aprovado pelo diretor para o financeiro realizar o pagamento. Então aqui a engenharia vai liberando por partes o pagamento de um terceirizado ou de uma empresa terceirizada, certo? E aqui nos serviços, quando você está lançando aqui na subaba serviços, você escolhe se esse serviço é de um CLT ou se é de um terceirizado e que tipo, quem é o terceirizado e que tipo de serviço. Isso vai lá para os serviços RPA para ter toda essa gestão, ok? Mais à frente vamos ver mais sobre esses colaboradores, tá? Então, saindo aqui da parte de gestão de obra, voltando aqui na parte na pasta do cliente, que tudo aqui parte de uma obra. Então veja que um cliente tem várias obras e cada obra tem toda aquela gestão. Então se eu pegar outra obra aqui e entrar, ela vai ter toda
a parte de gestão daquela obra, certo? Então, cada obra tem a sua gestão, certo? Então, saindo aqui da parte de cliente, temos aqui centro de custos. Temos despesas fixas e despesas variáveis. E aqui você cria grupos e você cria despesas, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui, eu tenho aqui na minha despesas fixas aqui, ó, salários, temos oficinas. Se eu pegar aqui as minhas despesas dentro dos grupos, eu tenho aqui água, luz, internet, então você cria grupos e dentro do grupo cria despesas fixas e variáveis, tá? Eu tenho a parte de relatórios para fazer relatórios de pagamento de terceirizados, de folha de pagamento, outro tipo de relatório aqui, módulos de saída de caixa e entrada de caixa e relatórios. Temos aqui os módulos de pedido de compra, então todos aqueles pedidos de compra feitos dentro de uma gestão de obra pela engenharia ou pelo responsável que pediu lá localmente no canteiro de obra, ele vem para cá, cai como novos pedidos, então aqui um responsável ele vai acessar e vai aprovar. Esses pedidos aqui ele tem status de pendentes, aprovados, entregues, aguardando aprovação. Temos a parte de documentação que gera recibos avulsos, recibo para o cliente, para o colaborador, para o fornecedor, protocolos de entrega, entregas de doc para colaborador. Temos a parte de agenda, agenda de compromisso, agenda do dia, tá? Lista aqui atendidas e não atendidas. Temos aqui o módulo de contas a pagar. Aqui você registra contas a pagar, tá? Você seleciona aqui se é uma conta fixa, se é uma conta variável, tudo isso parte do módulo de centro de custo. Lembrando que quando você cria um centro de custo aqui, você pode ter relacionamento com tabelas. Então, se eu criar uma conta fixa, salário, e relacionar com a tabela de usuários, quando eu for fazer um lançamento de contas a pagar de um vale, por exemplo, de um salário, eu vou escolher o método de conta fixa, né? E o grupo vai ser salários e eu vou escolher qual colaborador. Então, eu consigo criar grupos de centro de custos e dentro dele as despesas relacionando com a base de dados de fornecedores, de produtos, de clientes, de colaboradores, de obras. Então você relaciona qualquer base de dados ao centro de custo. Temos aqui os departamentos, aqui você cria e dá poderes ao departamento. O departamento é o quê? É o módulo de acesso. Então eu posso criar um departamento, por exemplo, auxiliar nível 1 e eu permitir que ele faça o cadastro de cliente e faça pedidos de compra e documento. Então cada módulo desses aqui que eu expliquei, a gente chama de módulo, e cada módulo desse você libera ou permite ou bloqueia dentro do departamento. E um departamento, quando você cria, por exemplo, tem vários departamentos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, assistente, eu tenho a apropriação de custo, obras, escritórios, locação. Então, cada departamento desse tem poderes de acessar alguns módulos desse. E quando você vai cadastrar o colaborador, você diz que departamento ele é. E temos a parte de configuração de perfil de banco e algumas diretrizes a mais aqui, certo? Então, tudo isso aqui é uma base de um sistema de engenharia, certo? E tudo isso aqui foi condicionado a um treinamento, a uma análise junto, feito ali, né, com uma empresa. Então, a gente atende mais de uma empresa do mesmo segmento e não é o mesmo sistema, tá? Em tese, algumas coisas são iguais, mas o fluxo, o método de utilização, a parte de relacionamento de banco de dados, a parte de pendências e condições de relacionamento entre uma base e outra aqui, e as condições de utilização são diferentes, são regras diferentes, tá? Esse sistema aqui, a gente está finalizando agora a parte de diário de obras, que é um módulo externo para ser acessado via um aplicativo lá da obra, tá? É um aplicativo web, mas é de instalar no Android e no iOS, tá? Então essa aqui é a parte do diário de obra que vai ser acessado lá na obra, ok? Então esse aqui é a parte que vai acessado pela obra, tá? Aqui vai acessar todas as obras, tá? Aqui tem a parte de cadastros, tá? Dentro do aplicativo que vai ter o cadastros de ferramenta. Então, quando utilizar esse aqui, vai cadastrar dentro do sistema direto dentro do sistema web, dentro do RP da empresa, onde vai cadastrar clientes, ferramentas ou acessar a base existente lá, onde vai ter aqui tipos de ocorrências, tá? Que são as ocorrências, por exemplo, ambiente determinado, chuva forte, falta de material. Então, vai ter aqui os cadastros de tipos de ocorrência que pode haver numa obra, vai ter os grupos de mão de obra aqui, certo? E vai ter também aqui outros tipos de cadastros, como funções dos colaboradores e modelos de relatórios, tá? Então aqui por aqui você vai conseguir também, a parte de engenharia vai conseguir acessar a obra e dentro dessa obra ela vai ter alguns recursos, como por exemplo, aqui dentro dessa obra aqui, onde ela vai ter aqui os dados da obra, etapas, tarefas, ocorrências, vídeos, relatórios, atividades, tá? Ele traz os dados da obra, o status dela, início e o término, o tempo corrido dessa obra, o tempo que falta para vencer o prazo dessa obra,
tá? Aqui as tarefas, aqui você cria as tarefas e cria em porcentagem aqui, tá? Então, aqui no menu vai vir aqui, vai poder ter as configurações da obra, vai ter o cadastro de etapas da obra, vai ter o cadastro de tarefas, então uma etapa, ela possui várias tarefas e cada tarefa ela vai ter uma porcentagem para você definir, de forma que quando você voltar aqui na tela, você tem aqui as etapas e dentro dela tem cada tarefa e cada tarefa tem a sua porcentagem, tá? Então você vai criar uma etapa da obra, dentro dela vai listar todas as tarefas, vai administrar a porcentagem dessas tarefas. Então, dentro de uma etapa, quando todas as tarefas está 100%, a etapa está 100%, certo? Aqui você vai fazer o cadastro de tipo de ocorrências, você vai colocar aqui, ó, por exemplo, chuva forte, vou colocar uma descrição. Então eu criei uma ocorrência nessa obra aqui, chuva forte, certo? Aqui vai ter o cadastro de imagem, de fotos, onde você vai fazer o registro de relatórios fotográficos desta obra, tá? Então quem vai estar acessando, vai estar nessa obra, vai ter o relatório fotográfico dessa obra. Tem a parte de vídeos, que você vai poder fazer o upload de vídeos de 30 segundos, vídeos breves dessa obra, e são tudo a parte de gestão de obra. Tá? Então esse aqui é o sistema externo, é o aplicativo externo de diário de obra. Então nós estamos falando aqui de um RP, tá? Que ele é completo e ele vai ter um relacionamento, tá? Uma sincronização com o aplicativo de diário de obra. Então toda essa gestão aqui é uma gestão interna e essa parte que é o sistema de diário de obra, isso aqui é a ferramenta que vai ser usada em campo, lá na ponta, quem tiver no canteiro vai estar utilizando isso daqui, que vai ser o consumo aí e o incremento aí de dados no mesmo banco de dados do ERP, tá? Lembrando que tudo isso aqui é personalizado. Então eu tenho alguns dados aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui 50 orçamento aguardando respostas, eu tenho aqui serviços em andamento, finalizados, quitados, alerta de manutenção preventivas, locaçambas, a quantidade, o que falta buscar quando tem esse monitoramento, certo? Tem aqui documentos em alerta, propostas pendentes, equipamentos de manutenção, quantas variáveis a pagar. Então eu tenho aqui os dados. Aqui eu tenho um gráfico que traz aqui, eu tenho aqui uma porcentagem de propostas aprovadas e as propostas pendentes, certo? Então isso aqui foi só uma ideia de como a gente trabalha, para entender que a gente trabalha aqui no método personalizado. Então eu não vou ter um sistema pronto para a tua empresa. Você pode até conhecer alguma plataforma que eu já tenho e falar, César, isso aqui já me atende, mas raramente isso acontece, tá? Eu tenho várias empresas do mesmo segmento, todas elas com fluxo e regras diferentes, tá? Então isso aqui não é um sistema que você vai chegar, vai comprar e vai alocar e já vai dar certo para você. Pode ser que dê certo, tá? Ainda não aconteceu dessa forma. Pode ser que o que eu mostrei aqui já te atende, mas sempre vai ter ali alguma coisa para fazer ajuste, para fazer parametrização. E esse é o nosso diferencial. A gente entrega um sistema de acordo com o que a empresa precisa, o sistema ele vai crescer junto com a sua empresa e ele vai se ajustando à sua empresa. Não é você que tem que mudar o método que toda a tua empresa já utiliza para você conseguir usar uma plataforma, tá? Então o passo é entrar em contato, marcar uma reunião presencial, ou remota, preferencialmente remota, e estarmos entendendo toda a sua demanda. Aí, em vez de você usar vários softwares, várias planilhas Excel, centraliza tudo em um sistema só. Nesse exemplo aqui, eu mostrei módulos aqui que eu conheci empresa que usava 4 softwares e alguma planilha Excel para conseguir ter toda essa demanda em mãos. Agora eles têm tudo em uma base só, tá certo? Então até mais.